E com o aumento da expectativa de vida dos brasileiros, é bom pensarmos com mais cuidado sobre a osteoporose, o desgaste dos ossos. Nós vamos saber como prevenir, inclusive com dicas para quem tem intolerância ao leite, que é uma fonte importante de cálcio. Nós estamos aqui com o ortopedista Caio Gonçalves de Souza, do Hospital das Clínicas. Doutor Caio, muito boa noite. Boa noite, Tânia. É um prazer falar contigo e com seus ouvintes. Obrigada, igualmente. Bom, a gente tradicionalmente escuta que o leite é fundamental para prevenir a osteoporose por causa do cálcio, né? O leite e os derivados. Acontece que tem gente que não gosta do leite, ou tem gente que tem intolerância à lactose. Dá para prevenir a osteoporose sem recorrer ao leite, doutor? Dá, claro. E aí, quais são as dicas? O leite é uma boa sugestão porque ele tem uma boa quantidade de cálcio. Então, por ter bastante cálcio, mesmo que não absorva todo o cálcio desse leite, sempre ele vai trazer bastante cálcio para o corpo. A primeira coisa a se pensar é quanto de cálcio que a gente precisa realmente. Então, se a gente for pensar pessoas abaixo de 50 anos, a gente vai pensar mais ou menos em 1 grama, 1000 miligramas de cálcio por dia na alimentação. Claro que a gente pegar mulheres em gestação ou adolescentes, a gente pensa um pouquinho mais, 1.200, 1.500, e principalmente mulheres acima dos 50 anos, a gente pensa em 1.200 miligramas por dia. Certo. Então não é muita coisa, 1 grama é um pouquinho, na verdade. E a gente tem o cálcio em vários alimentos diferentes, não só no leite. É que o leite, como é o principal, é o que mais tem, a gente fica muito ligado, falando muito na parte do leite, do iogurte e dos queijos. Mas se a pessoa não gosta, tem intolerância, ou tem algum tipo de dieta de restrição que não pode tomar leite ou derivados, tem outras possibilidades para isso. E aí, quais são elas, doutor? Eu pensaria em 2 coisas no começo. Primeiro, não adianta tomar o cálcio, ingerir o cálcio nos alimentos e não conseguir absorver esse cálcio. Então, a primeira preocupação seria ter um bom nível de vitamina D. E aí tem que tomar sol? E aí tem que tomar sol. Uma coisa tão simples que nem isso. Hoje está fácil, aliás, né? Porque os dias em janeiro agora estão cada vez mais quentes. Estão bastante sol, então fica fácil ter a vitamina D. Mas já fizeram trabalhos em várias cidades do Brasil. E a gente tem, imagina, aqui em São Paulo ou Curitiba, realmente tem uma falta de vitamina D em algumas pessoas. Mas encontraram esse déficit de vitamina D no Rio de Janeiro ou em Salvador, na Bahia. E aí, esse sol, para a gente conseguir absorver o cálcio, né, por meio da vitamina D, de quanto tem que tomar sol, quanto tempo por dia? Varia um pouquinho se está da temperatura, se está no inverno, se está no verão e da cor da pele. Mas normalmente a gente pode pensar nos 15 até 20 minutos e não precisa ser no corpo inteiro. Pode ser, por exemplo, só na perna ou só no antebraço. Porque às vezes a pessoa tem aquela preocupação e fala, eu vou tomar sol, aí vai envelhecer minha pele, isso não é bom. Então não tem problema, passa protetor solar no rosto, protege o dorso da mão, mas no antebraço, ou no braço, ou na perna, você pode tomar um pouquinho de sol, 15 minutos, por exemplo. Maravilha, é só ficar no trânsito, põe o braço para fora, já resolve essa parte. E esse é o problema, tem que ficar para fora o braço, porque se ficar embaixo do vidro não adianta, porque vai filtrar a ultravioleta. Certo. Bom. Então a primeira preocupação seria somente checar se está tudo bem com a vitamina D, porque senão tudo fica em vão. Mas estando bom a vitamina D, outra preocupação para não atrapalhar seria evitar alimentos que possam atrapalhar a absorção do cálcio, como, por exemplo, refrigerantes ou até mesmo salgadinho. Então, alimentos que têm muito sódio, com salgadinhos, aqueles salgadinhos industriais que o pessoal costuma comer, adolescentes principalmente, o sódio compete com o cálcio para ser absorvido. Então isso pode atrapalhar, que a pessoa pode ter uma boa alimentação, mas o cálcio não acaba sendo absorvido porque é o sódio que vai entrar para dentro do intestino. Certo. Também o refrigerante, que tem muito fosfato, também pode atrapalhar. Então, antes de pensar o que é bom, a gente tem que pensar o que pode atrapalhar. Elimina o que atrapalha, toma sol. E aí vamos para o que interessa então. Se a pessoa não pode ter o alimento com derivados do leite, a gente pode pensar numa opção normal. Por exemplo, vários vegetais possuem o cálcio. O mais famoso deles para o Brasil é o feijão. Boa parte dos brasileiros come arroz e feijão. O arroz tem um pouquinho de cálcio também. Aliás, quase todos os alimentos têm cálcio em quantidades bem pequenas. Mas se a gente for somando, você tem que chegar a 1000 miligramas, 1.200 por dia. Em 3 a 5 refeições não é tão difícil assim. Feijão traz bastante cálcio, então, você acaba comendo 1 ou 2 vezes por dia,
já ajuda bastante a se aproximar dessa meta que seria 1.000 ou 1.200. Certo. Que mais? Algumas pessoas gostam muito de peixes, eu sei que ninguém come todo dia isso, mas alguns peixes ajudam isso. O salmão é bem famoso por isso. Concordo que o salmão é meio caro no Brasil, mas a sardinha, principalmente a sardinha que vem em lata, porque ela vem com os ossinhos junto, por causa dos ossinhos, ela acaba sendo muito rica em cálcio. Que interessante. Substituir sozinha a parte do leite. Opa! Se você comer 2 latinhas de sardinha por dia, ninguém come isso, mas seria só suficiente para conseguir já a ingesta adequada do cálcio. Do cálcio. Muito bem. O ideal é, como sempre, você ir alternando vários alimentos diferentes. A gente pode chegar, então, em várias verduras, essas que têm cor mais escura. Então, vamos pensar na parte do brócolis, o agrião, o quiabo, a couve, o espinafre. Vários deles possuem bastante cálcio também. Então, se a pessoa tem o hábito de comer bastante vegetais, alternando. Ninguém vai comer quiabo todo dia ou vai comer brócolis todo dia. Mas se você come alguma coisa na salada e vai alternando, você acaba chegando já uma dose bem próxima do ideal. Bacana. E as amêndoas? Essas são bem interessantes também. Uma preocupação é a gente falar assim, pode comer um monte de coisa para chegar no cálcio, mas a gente tem que lembrar que se você comer muito de vários alimentos, você vai acabar engordando porque tem muitas calorias. As amêndoas são muito ricas no cálcio, então a gente tem amêndoa, castanha do Pará, avelã, nozes. A que menos tem cálcio de todas essas é a parte do amendoim. Mas o problema delas são muito calóricas. Então a gente imagina mais talvez num lanche no meio da manhã ou no meio da tarde, mais para complementar. Novamente, você tem que somar várias coisas durante o dia para chegar nesses 1.000, 1.200 miligramas de cálcio. De cálcio. E eu vi aqui na sua lista que o senhor fez aveia também, né? Aveia também. Às vezes as pessoas gostam de usar aveia. Eu já vi até pessoas usando em sorvete, mas você pode usar para fazer o pão, que a gente gosta de fazer em casa, para misturar com cereal, no mamão, alguma coisa assim. E a aveia, além de ser muito rica em fibra, também pode trazer a parte do cálcio. Tudo bem, aí ó, tem várias opções aí para quem não quer ficar exclusivamente com o leite como fonte principal aí de cálcio. E aí tem realmente o leite de soja, o tofu, e tem alimentos hoje em dia que já estão aparecendo no Brasil, que já vem há algum tempo isso aparecendo em outros países, ainda mais países frios, no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, que já vem alimentos enriquecidos com cálcio. Certo. Também são indicados, né? Que traz isso também. Que interessante. Bacana, ficam as dicas aí para os nossos ouvintes. Doutor, muito obrigada, boa noite ao senhor. Obrigado, Tânia, foi um prazer falar com você. Obrigado, igualmente, ortopedista Caio Gonçalves de Souza, do Hospital das Clínicas, dando dicas aqui aos nossos ouvintes, já que estamos envelhecendo, né, com o aumento da expectativa de vida dos brasileiros. Temos que nos preocupar em prevenir a osteoporose. O leite é sempre o primeiro alimento lembrado quando a gente fala em prevenção à osteoporose, mas existem outros que também podem servir de opção a quem não gosta de leite ou a quem tem intolerância à lactose.